pessoal, sejam bem-vindos à aula 11. Sou a professora Daniele. Estarei apresentando este programa juntamente à professora Clara. Hoje falaremos sobre o metaverso e a inteligência socioemocional. Provavelmente você já ouviu a palavra metaverso por aí. Mas o que vem a ser metaverso? O termo metaverso tem sido amplamente utilizado para se referir a um universo virtual tridimensional compartilhado por muitos usuários, no qual as pessoas podem interagir sobre comunicar, realizar atividades e viver experiências através de avatares em tempo real. Esta tecnologia tem sido cada vez mais utilizada em diversos setores, incluindo a educação, e pode trazer muitos benefícios para os estudantes, especialmente no desenvolvimento da inteligência socioemocional. Lembrando que a inteligência socioemocional se refere à habilidade de uma pessoa em reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções, bem como reconhecer e responder adequadamente às emoções dos outros. No contexto do metaverso, a interação entre os usuários é mais complexa e requer um nível mais elevado de empatia e compreensão mútua. Os usuários precisam ser capazes de se comunicar de forma clara e eficaz e entender e respeitar as perspectivas dos demais e trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Para compreendermos melhor sobre esse tema, entrevistamos a professora Luana Machado dos Santos, que é mestre em Engenharia de Produção e Sistemas e graduada em Administração, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ela também possui MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em consultoria, especialista em metodologias ativas e tecnologias educacionais. Luana conquistou o primeiro lugar na primeira edição do Desafio Indústria 2018, Hack Innovation, em Goiânia, Goiás, e segundo lugar no Desafio Agro Startup, na Campus Party, Goiás. Luana tem um vasto currículo, o qual deixaremos disponível no final deste. Olá, Luana, seja bem-vinda! Olá, Daniele. Obrigada pelo convite. Como início de conversa, poderia nos explicar o que é metaverso? Então, Daniele, quando a gente fala do que é o metaverso, a gente fica aí um pouco perdida, vamos dizer assim, qual que é o conceito real, do mundo do metaverso. O metaverso ele é um termo que está descrevendo o conceito de universo virtual compartilhado interativo, onde os usuários conseguem ter uma experiência imersiva em ambientes digitais 3D, juntamente com o auxílio da realidade virtual. Então, ele é uma espécie de universo virtual em que as pessoas podem fazer o processo de interação entre si com objetos digitais, por meio dos avatares que você consegue fazer todo o processo de personalização. E aí aquela história, você vai estar ali feliz em tempo real, por meio de um avatar em um mundo totalmente digital. Então, o principal objetivo que a gente consegue visualizar dentro dessa era do metaverso é criar uma experiência mais imersiva e social, onde as pessoas conseguem ter ali a oportunidade de viver experiências em um conjunto 100% compartilhado e dinâmico. Então, ele traz ali uma oportunidade de você vivenciar em um ambiente totalmente digital aquilo que você tem ali à sua disposição. Então, você está ali, por meio do seu avatar, você consegue explorar todo o ambiente, todas as ferramentas que tem ali à sua disposição naquele momento. Então, o metaverso ele te traz essa oportunidade imersiva por meio de alguns dispositivos, como, por exemplo, o óculos da realidade virtual, como também alguns computadores mais convencionais. Você consegue fazer essa interação e com o mundo do metaverso. Você está num local físico, mas a partir do momento que você tenta ir para esse mundo digital, você consegue explorar todos aqueles objetos que estão ali à sua disposição naquele momento. Então, o metaverso ele veio aí para nos ampliar ainda mais a nossa realidade, A gente tentar abraçar essas tecnologias aí, e você vivenciar tudo aquilo que está à sua disposição naquele momento. Então, o metaverso é basicamente uma experiência de realidade virtual em larga escala. Como isso se diferencia dos jogos virtuais
e outras experiências semelhantes? Então, quando a gente fala do metaverso, fazendo um paralelo em relação aos jogos virtuais, né, a gente consegue perceber aí que o metaverso ele é visto como uma evolução justamente desses jogos, né, e outras experiências mais semelhantes, né, mas o metaverso ele é um universo totalmente virtual, interativo e compartilhado, né, onde as pessoas conseguem fazer o processo de interação em um ambiente virtual, né, totalmente em 3D. E a principal diferença que a gente consegue perceber é que o metaverso ele é algo muito mais amplo, mais abrangente, né, em relação a todo esse contexto, né? Então, enquanto os jogos virtuais eles são projetados com um propósito específico, o metaverso ele já é projetado de uma forma bem mais ampla, né, por meio de uma plataforma totalmente aberta e expansível, que pode suportar ali uma ampla variedade de experiências dentro daquele processo, né? Então, o metaverso está sempre em constante evolução, né, ali que pode ser utilizado em diversos momentos, né, tanto entretenimento, trabalho, educação, dentre outros fatores, né? E aí outro ponto que a gente pode perceber, né, dentro dessa diferença do mundo do metaverso para o mundo dos jogos virtuais, é que o metaverso ele tem algumas interações que é muito mais imersivas e sociais do que o jogo virtual, né, onde o usuário ele consegue comunicar com os outros usuários, né, ali que está ali no meio do seu jogo por meio dos nossos avatares, né, participar de eventos, interagir com os objetos digitais 100% em tempo real. Então, o mundo do metaverso ele oferece, né, uma experiência muito maior do que o próprio jogo virtual, né? Então ele te traz uma outra oportunidade, ele te traz ali algo muito mais, uma experiência muito mais visível do que o jogo virtual, né? Então, dentro do metaverso, ele vai te proporcionar uma interconexão, uma maior interatividade com as outras pessoas que estão ali, né, envolvidas dentro do processo. Ele tem uma diversidade em relação às suas aplicações, né? Então, o metaverso ele vai ser 100% mais, né, ali, como se diz, tem mais oportunidades, né? Ele te permite você vivenciar muito mais do que um jogo, né? Essa interação, essa interatividade que você vai ter ali com um outro avatar que for personalizado, quantos os objetos que está ali à sua disposição, ele vai te proporcionar tudo além, né, do que realmente o jogo ele consegue te proporcionar, né? Então, ele é um espaço mais flexível, né? Ele projetado ali para conseguir abraçar todo o campo que está ali à sua disposição, né? E o metaverso ele vai estar sempre em evolução, né? Então ele nunca para, né? Então seu desenvolvimento é 100% ativo. E é bom onde a gente consegue visualizar o tanto que as empresas hoje estão utilizando, né, estão impulsionando aí esse tipo de tecnologia justamente para tentar abraçar e atender às necessidades e os desejos dos nossos usuários, né? Então eu vejo que o metaverso ele vai muito além dos jogos virtuais, né, porque ele faz essa proporção, né, de você ter essas experiências em grande escala, né, que é onde você consegue ter uma persistência em relação a mesmo de uma interação com uma variedade de aplicações, né? Então ele permite que você tenha uma experiência 100% imersiva e colaborativa, permitindo que você possa conectar com outras pessoas por meio de uma experiência virtual, né? Então ele te proporciona de uma maneira muito mais rica e mais envolvente dentro do processo. Então, a gente consegue ver essas principais diferenças, que por meio de um jogo a gente não tem essa oportunidade de interagir, de se comunicar com outro usuário, né? Você vai estar ali jogando e você é muito totalmente limitado. O metaverso, ele te dá essa oportunidade, né? Ele tem essa flexibilidade de você conseguir explorar muito mais o ambiente em sua volta. Qual é o potencial do metaverso para empresas e outras organizações? Então, o metaverso, né, ele traz ali um grande potencial para ser utilizado dentro das organizações, né, onde a gente consegue ver que muitas empresas já estão fazendo essa implementação, né, apesar que a gente vai até falar um pouquinho a respeito disso, tem algumas limitações que tem a respeito dessa aplicabilidade do metaverso dentro das organizações por meio dessa acessibilidade, né? Mas eu consigo perceber diversas oportunidades e benefícios
né, que o metaverso ele pode proporcionar às organizações, né, como, por exemplo, a questão da colaboração remota, né, até mesmo nessa questão do home office que está sendo muito utilizado, né, e junto com a pandemia já veio, né, já era algo a ser discutido, já era algo que estava sendo trabalhado, a aplicação, né, do home office para dentro do ambiente organizacional, né, a gente tinha um certo bloqueio, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, né, existem uns bloqueios ali que muitos pensavam que a produtividade não iria, né, proceder ali da melhor maneira. E a gente percebeu na pandemia que o trabalho home office é perfeito e às vezes a produtividade é muito maior do que em um espaço físico, né, dentro da própria organização. E aí o metaverso ele traz essa colaboração remota, né, onde ele consegue proporcionar ambientes de trabalho virtual, permitindo que as equipes possam trabalhar juntas, né, mesmo estando fisicamente distantes, né, então cada um em seu espaço, mas as empresas conseguem realizar reuniões, projetar ideias, compartilhar documentos, né, de uma forma 100% mais colaborativa e mais imersiva e eficiente. Né, um outro ponto também que eu vejo que é algo que assim já está acontecendo e eu consigo visualizar que vai ser uma necessidade muito maior e está muito próximo da nossa realidade, é a experiência no mundo do comércio eletrônico. Sabemos que hoje o e-commerce está muito em alta, né? Hoje a gente quer comprar da maneira que tem a maior facilidade, né? A gente não quer sair da nossa casa e ir até um local para estar adquirindo determinado produto. Se eu posso comprar no conforto da minha casa, por que não comprar? Né? Por que não adquirir? Né? Então eu consigo visualizar, né, que é um grande potencial aí. Algumas empresas, né, a Nike, o Facebook foi um dos primeiros, né? A Nike já também fez esse processo de implantação. Cada dia que passa eu estou vendo isso sendo mais utilizado dentro de grandes empresas e tudo mais, né? Essa questão da implementação do metaverso, né, ali dentro das suas lojas, né, totalmente virtuais, porque pode transformar a maneira como as empresas podem vender os seus produtos e serviços 100% online, né? Então, as lojas virtuais, elas podem oferecer experiências de compra muito mais imersiva, onde os clientes podem explorar virtualmente todos os seus produtos, né, fazendo um processo ali de interação, né? Então, por exemplo, quero comprar uma determinada roupa, não sei se a roupa vai ficar legal em mim, né? A própria empresa ela já consegue trazer para você desenvolver o seu avatar e você consegue fazer essa interação, né? Coloca seu avatar ali bonitinho e você vai experimentando as roupas da loja para verificar se vai ou não vai, né, atender a sua necessidade naquele momento, se vai ficar legal e tudo mais. Um outro benefício que eu vejo, né, são os eventos e conferências virtuais, né? Então, o metaverso ele consegue proporcionar essas relações, né? Em vez de eventos presenciais, é possível criar experiências virtuais e imersivas, onde os participantes podem fazer esse processo de interação, né? Assistir palestras, visitar estantes, participar de network, totalmente por meio do mundo do metaverso, né? Como também a questão do entretenimento e também em relação à mídia, né? Onde ele consegue trazer esse entretenimento, né, ali mais de uma forma mais imersiva, né, ali aonde você consegue explorar muito mais a criação, né, de todos os elementos ali inovador, né, como shows virtuais, filmes interativos, experiências mais imersivas, dentre outros pontos que a gente consegue perceber, né, como benefício nessa aplicabilidade do metaverso dentro das organizações. Então eu consigo ver, né, eu percebo que é um futuro muito próximo dessa realidade, né? Então hoje você vai comprar ali no conforto da sua casa, mas você vai estar ali dentro da empresa, dentro da própria loja, fazendo todo esse processo de experiência, né? Então você vai estar experimentando, você tem esse processo de interação imersivo muito mais frequente, até mesmo dentro das próprias publicidades hoje, né? Então você conseguir criar, né, permitir com que o seu cliente, o seu usuário, possa interagir com a marca, isso dali vai trazer um outro viés para os possíveis clientes, né? Aquele processo de fidelização já vai começar ali, né? Opa, peraí, eu tenho uma interação muito próxima com a marca, né? Eu estou conseguindo vivenciar aquilo ali, né? Então, até mesmo em próprias campanhas publicitárias, algumas empresas já estão fazendo essa realidade para trazer ali e até mesmo trabalhar com uma questão mais emocional,
né, em relação a essa interação da marca versus clientes. Então, o metaverso ele traz até mesmo essa questão aí de você estar mais próximo, né, trazendo aí toda essa vertente aí em relação às necessidades e ao desejo que realmente o cliente tanto deseja no momento, sabendo que cada dia que passa o cliente está sendo muito mais exigente, né? Ele já sabe o que ele quer. E aí quando você tem esse mundo da tecnologia, esse mundo do metaverso, onde você está ali dentro do processo, vivenciando tudo aquilo ali, você consegue ter muito mais próximo o seu cliente do que ele sair e ir até a loja, né? Então, ele vai se sentir parte do processo e vai se sentir que a empresa ela teve aquele cuidado, né, ali dela ter essa oportunidade no conforto da sua casa. Então, eu vejo que é um grande benefício aí que o metaverso ele traz para dentro de uma organização, como outras também, né? Que a gente está falando só algumas principais. Em seu ponto de vista, quais são os desafios que ainda precisam ser superados para tornar o metaverso uma realidade viável? Então, um grande problema hoje que eu vejo quando a gente fala dessa implementação do mundo metaverso, né, a gente consegue ver aí alguns desafios que as empresas estão enfrentando, né? O principal desafio que a gente pode levar em consideração são os desafios tecnológicos, porque o metaverso, para você desenvolver ele, você tem ali que requer uma necessidade muito robusta em relação a algumas tecnologias mais avançadas, né, como a questão da realidade virtual, realidade aumentada, a inteligência artificial, né, como também a rede de comunicação de uma alta velocidade. Né? Então, assim, apesar que hoje, né, as tecnologias estejam avançando muito rápido, né, ainda assim a gente tem alguns obstáculos que podem ser superados, né, por meio aí da melhoria da qualidade de hardware e até mesmo em relação à redução de custos. Mas eu vejo hoje que um grande desafio, vamos dizer assim, o principal desafio hoje aí em relação seria esses desafios tecnológicos, né, por essa questão aí de você ter que ter a dependência, a necessidade de ter conhecimento dentro dessas outras tecnologias. Um outro ponto que eu vejo também que é de extrema importância, né, e muito relevante e quando a gente fala do mundo metaverso é a infraestrutura 100% limitada, né, que para que o metaverso possa ter essa realidade, né, realmente ele tem um investimento um pouco alto, né, bem significativo em relação à sua infraestrutura, né, então como por exemplo a questão da conexão de internet, né, como a questão ali de toda a aparelhagem que você precisa, apesar que hoje você tem ali já consegue comprar alguns óculos virtuais, por exemplo, né, e de baixo custo. Né? Então, hoje você consegue comprar aí na internet um óculos por meio da realidade virtual, com a realidade aumentada aí na parte aí de 500, 600 reais, que já consegue te satisfazer uma pequena necessidade, né? Então, para quem está começando, por exemplo, já tem essa oportunidade de estar adquirindo, né? Mas a gente ainda tem esses desafios, né? Porque tem que ter essa necessidade, né, ali de uma tecnologia, de toda essa base tecnológica para fazer realmente o desenvolvimento desse mundo metaverso. Como também precisa, né, tem a necessidade de ter uma internet muito veloz para conseguir fazer com que o processo rode de maneira mais eficiente, mais segura, né, que possa suportar toda essa interação do ambiente virtual, né? Então são desafios que estão demandando muito tempo e recurso, né, para fazer todo esse processo acontecer, né? Então isso daí são situações, né, quando a gente fala dos principais desafios hoje que eu vejo é essa questão, né, do mundo do metaverso, essa questão da infraestrutura, né? Então, por exemplo, porque se você for por meio do metaverso, né, utilizando uma realidade virtual, aumentar e tudo mais, né, onde você tem a necessidade de um óculos para você fazer essa interação. Ah, então, peraí, se eu preciso de um óculos, o meu cliente vai precisar desse óculos para fazer a interação dentro da minha loja, né? Ah, não, eu posso fazer por meio de um computador mais avançado. A empresa vai precisar de um computador muito ágil para fazer isso acontecer,
mas o seu usuário vai ter que ter um pouquinho, né, ali, vamos dizer assim, de conhecimento para fazer com que o negócio rode no conforto da sua casa. Porque é aquela história, você vai estar no seu mundo ali sozinho e você vai ter que ter essa dependência, né? Então, hoje eu vejo que um grande problema, né, um grande desafio que o mundo do metaverso vem enfrentando seria nessas duas questões. Tanto os desafios tecnológicos, né, ter esse acesso a essas outras tecnologias que faz o metaverso acontecer, como também a questão da infraestrutura que você precisa para fazer com que o negócio realmente funcione de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Um outro ponto que a gente não pode deixar de comentar é a questão da regularização, né, a questão da privacidade dentro do processo. Ainda existe muitas preocupações em relação a essas questões, né? Porque à medida que mais tem essa interação, né, que ocorre no ambiente virtual, essas questões relacionadas à segurança de dados, direitos autorais, proteção de privacidade e possíveis abusos, eles vão surgir, né? Ele tem essa necessidade ali de um marco regulatório, né, totalmente adequado ali para esse processo. Então, eu consigo perceber que tudo isso está sendo quebrado, esses paradigmas, né, onde a gente tem aí como eu comentei anteriormente, né, uma grande empresa que já fez esse processo de investimento que foi o Facebook, né, então vejo que é apenas uma questão de tempo para a gente começar a quebrar essas barreiras. Na verdade, eu já vejo que já está quebrando, né, a gente já teve um avanço aí muito significativo em relação a essa era, né, aí do metaverso para a nossa realidade. Se a gente estivesse falando disso há 3, 4, 5 anos atrás, realmente eu poderia dizer assim, não, isso está muito distante da nossa realidade. Hoje eu já vejo que não, está do nosso lado e a gente conseguir abraçar as oportunidades, né? É conseguir perceber o que eu tenho à minha volta, que eu posso estar, né, aproveitando tudo que a gente tem à nossa disposição, né? Então, hoje está muito mais próximo, né, essa realidade aí para a gente do que há 5, 6 anos atrás, né? Então, é mesmo só questão de buscar mais conhecimento, né, para a gente conseguir fazer essa implementação e procurar meios, né, que possa reduzir seus custos ali e fazer com que o seu usuário, empresa, tenha essa interação 100% imersiva e eficiente por todo o processo, né? Porque quando você faz uma implementação dessa, você quer que tenha resultados satisfatórios, né? Você procura colher frutos legais. Então, como que eu posso fazer isso? De que maneira que eu posso estar fazendo esse processo para colher frutos que realmente vai ser a necessidade? Não faz lógica você criar um mundo do metaverso sem você ter um propósito a ser seguido. Então, esse propósito tem que estar muito claro dentro de todo esse processo aí envolvente. E como você acha que o metaverso pode mudar a forma como viveremos e trabalharemos no futuro? Então, como eu até comentei já um pouquinho a relação, né, dos principais benefícios que eu vejo dentro do metaverso para dentro das organizações, né, quando a gente pensa como que isso pode impactar, né, de uma forma como a gente estamos vivendo e trabalhando, né, como que o metaverso pode contribuir, né, aí para o nosso futuro, né, sendo que eu vejo que hoje a nova geração ela precisa estar totalmente atenta à tecnologia, né, eu vejo que a tecnologia hoje ela é uma questão de sobrevivência. Ou a empresa, ou nós, né? Vamos nem pensar em empresas, né? Até mesmo pessoa física. Ou a gente anda junto com a tecnologia, ou a gente vai ficar para trás, né? É uma sobrevivência, sim, né? A gente precisa disso. E o mercado, cada dia, está exigindo muito mais, né? E aí, quando a gente fala dentro dessa era, né, e do metaverso e tudo mais, e como que ele pode contribuir, né? Eu vejo que essa questão do trabalho remoto, né? E essa colaboração, aonde a gente vai ter, né, uma colaboração muito mais eficiente e envolvente, né, facilitando ainda mais nossos trabalhos remotos, né, então você poder se reunir virtualmente, compartilhar ideias, trabalhar em projetos, ter mais interação, né, sem estar próximo, né, então cada um em seu local ali, estando fisicamente distantes, mas virtualmente do lado um do outro, né? Eu vejo que isso é uma tendência assim, que já está agora acontecendo e que a tendência da agora para frente é cada vez mais ampliar ainda mais essa relação,
né? Como também eu vejo a questão da educação e treinamento, né? Hoje não dá mais para a gente falar em treinamento dentro de empresas, até mesmo dentro da educação, né? Onde o professor, o treinador fica ali falando e o aluno, o usuário fica apenas ouvindo. Isso não faz mais sentido, né? Hoje a gente precisa da experiência, né? É um aprendizado imersivo, onde você precisa colocar aqui, permitir que os alunos possam ter uma interação com os conteúdos, né? Explorando o meio virtual, né? Então, eu vejo que isso é algo assim que está se destacando, né, no meio dessa educação corporativa e até mesmo educacional, né? Então, você colocar o seu usuário para ter a experiência, ter a imersão daquilo ali que ele está vivenciando por meio de uma tecnologia, isso contribui muito mais, colabora todo o processo, né? Como também ter experiências mais sociais, entretenimento, né? Então, por meio do mundo virtual, você consegue abrir mais o seu horizonte, né? A questão do seu network, por exemplo, como a gente comentou, né? Você consegue criar o seu avatar ali 100% personalizado e você consegue fazer uma comunicação com outros avatares ali naquele meio, né? Então, você consegue conectar virtualmente, né, em diversos locais, né? Então, isso daí acaba agregando, né, essa questão aí do entretenimento, né? Como também vejo a questão da economia digital, né, por meio do e-commerce, né, que isso daí vai impulsionar muito a economia digital hoje, né, cada dia que passa o e-commerce está mais envolvente dentro do processo, mas um grande boom, né, que a gente pode falar aí, que vai impactar, né, a nossa maneira de trabalhar, como também, né, voltada ali para o nosso futuro, é a nossa questão ali de saúde e bem-estar, né? Hoje o metaverso ele pode ser utilizado para melhorar a nossa saúde e bem-estar, né? Então, por exemplo, em programas de exercícios virtuais, monitoramento de saúde, você consegue fazer tudo isso por meio do metaverso, né? Então, você consegue incentivar as pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável, como também a questão, né, da acessibilidade e inclusão, né? Então, dentro dessa era, né, vamos dizer assim, ele tem o potencial de superar essas barreiras geográficas e físicas que possam tornar, né, a participação de pessoas com mobilidades totalmente limitada, né, ou que vivem em áreas remotas, né? Então, isso consegue promover uma inclusão social e proporcionar oportunidades para todo mundo, né, independente ali da sua complexibilidade, dependente ali da sua particularidade, né, da sua deficiência naquele momento, né, você consegue extrair todo esse horizonte. Então, eu consigo perceber que o metaverso ele vem, né, justamente para revolucionar a nossa vida, né, trazer essa interação digital muito mais imersiva, muito mais colaborativa e envolvente, né? Então você consegue ter ali uma transformação totalmente empolgante, onde você consegue perceber que está moldando o futuro do trabalho, da educação, do entretenimento e muito mais. Então hoje eu vejo que não só a era do metaverso, né? Eu poderia falar uma outra ampla aí de informações, né? Eu vejo que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? E não para te trocar, vai tirar a pessoa e colocar um robô, né? Por exemplo. Não, ela veio justamente para ampliar esses horizontes, né? Ampliar essa interação, ampliar esse entretenimento dentro de todo um contexto. Então eu consigo perceber um avanço muito grande dentro desse processo. E o metaverso, eu vejo justamente dentro dessas questões, né? Ele vem, né, justamente para conseguir quebrar alguns paradigmas, né, e fazer com que a gente vivencie muito mais o ambiente que nós temos no conforto da nossa casa, cada um no seu espaço, e você ter aquela interação 100%, né? Quem já teve a oportunidade de vivenciar algo nesse sentido é uma coisa de louco, né? Peço até licença, Daniele, para até fazer um relato, né? A Campus Party Brasília, que aconteceu agora esse ano, né, em abril de 2023, foi algo assim muito marcante para quem estava ali, né? Onde a gente teve a oportunidade de participar por meio da realidade virtual, realidade aumentada, junto com essa era do metaverso. E em um dos momentos, né, em uma das brincadeiras ali, eu vivenciei e tive a oportunidade de visualizar outras pessoas, né, entrando numa nave espacial.
Então, aonde você ia para uma nave espacial, você flutuava, você saía da nave e conhecia ali todo o horizonte, né, todo aquele planeta. E eu tive a oportunidade de ver pessoas, né, com algumas deficiências e tudo mais físicas e tal, e conseguia vivenciar aquilo ali. Né, teve uma outra atividade que a gente pôde presenciar, de fazer algumas atividades para trabalhar nossas habilidades com a mão mesmo. Né? Então, pequenas habilidades mesmo, pequenos gestos, aquilo ali fazia uma diferença, né? Até mesmo para as crianças, para treinar a sua coordenação motora por meio de um metaverso. Né? Então, a gente fazia muita interação ali dentro do processo. Então, essas feiras tecnológicas, né, ela faz muito essa imersão, ela te proporciona essas experiências, né? E, assim, a gente comentei de uma feira de tecnologia, né? Mas pensa isso, né? Todo momento ali dentro eu ficava assim, pensa isso dentro da nossa realidade, né? Eu não preciso estar aqui para vivenciar isso, no conforto da minha casa eu consigo vivenciar. Como eu já tive a oportunidade de vivenciar dentro desse processo, estive em um evento em Santos, onde eu tive a oportunidade de conhecer a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Eu estava em Santos e eu fui parar no Itaipu, né? Eu sentia até as gotículas ali da água me pegando em mim. Não, peraí, você tá ficando doida, você tá em Santos e você tá lá em Foz do Iguaçu vivenciando, né, aquelas visitas, toda aquela coisa de louco. Né? Então, assim, o mundo do metaverso, ele te proporciona uma experiência muito mais do que a gente imagina, né? Então, abre o nosso bem-estar, né? Melhora o nosso bem-estar, abre a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, eu vejo que ele veio para contribuir com a nossa saúde, né? Aquela história, né? Quando eu falo muito de indústria 5.0. Porque a 4 falava, tira pessoas, coloca robô. A 5 que trabalha com uma economia verde, né, uma economia solidária e tudo mais, volta as pessoas para o processo, coloca os robôs para fazer serviço mecânico. Serviço racional somos nós. E aí dentro do mundo do metaverso a gente consegue ver isso. A gente está ali no momento colaborativo, imersivo, e você consegue fazer toda essa interação ali com todas as pessoas envolvidas, né? Você tem esse network, você tem esse contato ali de uma forma 100% virtual, mas você está tendo contato com o seu colega ali, né? Com outro avatar próximo de você. Então, eu vejo que vai trazer uma qualidade de vida, sim, né? Inclusive, abrir mais a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, né? O trabalho nosso vai ser muito mais, como se diz, prazeroso. Você está trabalhando ali naquilo ali no meio do mundo digital, onde você consegue explorar todo o ambiente, né, ali, todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Né? Então eu vejo que é um futuro muito próximo e que a gente precisa, né, estar atento aí a essas tendências para a gente não ficar para trás, né? Porque é uma necessidade que o mercado tem e a gente precisa estar dentro disso, porque isso aí vai contribuir para o nosso próprio bem-estar e a nossa qualidade de vida, que é o que a gente tanto almeja. Né? Então, por que não? Já que a tecnologia está tão implementada, né, está tão dentro do nosso contexto, por que a gente não fazer parte da tecnologia? Né? Então, eu vejo que é algo muito positivo para a nossa saúde, trabalho remoto, né, você conseguir trabalhar ali no conforto da sua casa e numa outra empresa, em um outro local, em um outro estado, em um outro país, e você conseguir ter aquela interação ali como se você realmente estivesse ali fisicamente. Então, eu acho isso fantástico e eu vejo que, mais uma vez, um futuro muito próximo que está perto de acontecer a qualquer momento. Né? Às vezes a gente está aqui comentando hoje e já está acontecendo. Já está acontecendo, na verdade. Né? Se a gente for fazer uma análise, uma pesquisa, uma procura, a gente já vai perceber N empresas que já trabalham nesse sentido. Né? Então, é algo que já está acontecendo, mas a gente às vezes fala que não, isso não vai chegar aqui para mim, né? Não, a gente já tem que correr atrás disso. Né? Isso aí vai melhorar a nossa própria qualidade de vida. Como a educação pode se preparar diante de tal tecnologia? Então, tudo que a gente já falou até agora no momento, né? Isso vai muito também em relação ao processo do metaverso para dentro da educação. Né? Como que a educação ela pode se preparar, né, para essa, vamos dizer, essa nova tecnologia que já está tão chegada aí, né, dentro desse processo.
Tudo aquilo que a gente já falou em relação ali dentro das organizações vale também para dentro das empresas, né? Mas eu vejo que dentro da educação em si, sabemos que hoje essa nova geração, né, ela não está aguentando mais, não tem aquela história de que o professor fala e eu me escuto. Como eu falei lá atrás em relação à questão de treinamento e tudo mais. Eu vejo que hoje o aluno ele precisa ter a experiência, ele precisa sentir aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está lendo, né? Então eu vejo que hoje os professores, os educadores que não têm essa conscientização, que não têm, né, esse cuidado, essa preocupação com essa questão da tecnologia, infelizmente não tem como, né? Então é um processo de conscientização, né, tanto para os educadores, formadores, pais, os responsáveis ali, né, em relação às escolas e dentro da área da educação por si só, né, mostrar a aceitação, mostrar a importância dessa tecnologia, porque existe muito bloqueio quando a gente fala de uma nova tecnologia dentro da área da educação. As pessoas acham que o aluno vai brincar. E é aquela história, brincando a gente aprende. Eu que sou professora de nível superior, eu levo brincadeiras para os meus alunos e eu vejo assim, que o nível de aprendizado subiu enorme. E às vezes a gente escuta, mas a professora Luana brinca de dar aula. Mas aí aquela história, como é que é o nível de aprendizado, né, dos meus alunos? É muito alto. Então, assim, são situações que a educação ela precisa criar algumas estratégias para que quebre essas barreiras, né, quebre esses paradigmas desses professores, dos pais de alunos, né, que pensem que a tecnologia é apenas para brincar. Não é, né? Aquela história, a gente tem que saber utilizar a tecnologia da maneira correta. Se a gente não saber utilizar a tecnologia da maneira correta, nada vai funcionar. A mesma coisa de um celular, né? Se você não usar o celular, se você não souber utilizar as redes sociais como deve ser feito, nada vai ser em vão, né? Então a gente não vai ter um aproveitamento daquilo ali, né? Então eu vejo que o primeiro ponto que as escolas devem, né, a educação precisa se preparar, né, criar algumas estratégias para fazer esse processo de implementação, é o processo de conscientização e pesquisa, é mostrar que isso é uma tendência, que isso vai trazer resultados, vai trazer ganhos, né, para dentro da área da educação. A questão da experimentação, né? Quando a gente fala do metaverso, ele é algo personalizado, você vai criar ali, apesar dele ser uma larga escala, você precisa criar o seu ambiente, né? Só porque você precisa criar alguns projetos pilotos para promover essa experimentação em pequena escala, né? Porque aí você consegue permitir com que eles compreendam melhor essa oportunidade, né? E começa a quebrar esses paradigmas em relação à educação, essas tecnologias dentro da educação, né? Precisa trabalhar com essa capacitação dos educadores. E mais uma vez, quando eu falo de capacitação, é tentar trabalhar o processo de conscientização, porque não adianta só capacitar e não conscientizar. É mostrar que realmente todos esses recursos, todas essas ferramentas, né, isso vai melhorar ainda mais a nossa aula, né, isso vai melhorar ainda mais o nível de aprendizado, né, então implementar treinamentos, mas 100% tendo essa experiência imersiva do mundo do metaverso, promover workshops, programa de desenvolvimento, né, tudo utilizando no metaverso, né, como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Porque é aquela história, a pessoa só vai começar a trabalhar com esse processo de conscientização a partir do momento que ela vivenciar aquilo ali na prática. Quando ela vivencia, quando ela entende o contexto, aí ela vai dar valor naquilo ali realmente. Outro ponto também, né, a questão do design dos nossos currículos, né? Então a gente precisa pensar muito como aderir isso, né? Aprimorar essa questão ali do metaverso, né? Explorar toda essa experiência imersiva. Então, de que maneira que a gente pode colocar isso nas nossas grades curriculares, né? Um outro ponto também, a questão da colaboração e compartilhamento de melhores práticas, né? Então, é receber mesmo, né, o que está acontecendo, participar de fóruns, de comunidade, de workshop, o que realmente isso vai contribuir aí, né, de uma melhor maneira possível.
Infelizmente, a questão, né, do investimento em relação à infraestrutura e recursos, né, sabemos que ainda, como a gente já comentou, né, dos seus principais desafios, é algo que está um pouquinho alto e tudo mais, tem esses desafios de você fazer essa implementação, mas eu vejo que está muito rápido isso daí, já está quebrando esses pontos, né? Então a gente já está superando toda essa necessidade aí que nós temos em relação a esses contratempos aí por um todo. Então eu vejo que o que a gente pode perceber, né, em relação à educação, né, por meio do metaverso, né, como que eles podem preparar, é justamente nisso, né, é pensar que o metaverso dentro da educação, ele tem o potencial de oferecer, né, experiências de aprendizado muito mais imersiva, muito mais envolvente, vai preparar os alunos para o mundo, né, cada vez mais digital e interconectado, que é uma necessidade, né, como a gente já até comentou aqui, né, aí, em relação a toda essa tecnologia. O mercado está exigindo que a gente tenha conhecimento base dessa tecnologia, né? Então não sou eu que estou aqui falando com você, Daniele, que tem que ter esse conhecimento, né? Então, por mais que eu sou apaixonada em tecnologia, eu vejo que não é eu que estou tentando fazer com que o outro goste. É algo que eu vejo que o mercado, o futuro, está caminhando para esse lado. Né? Ou a gente caminha juntos, ou a gente fica para trás. A mesma coisa de uma educação. Né? Ou os professores trabalham com esse processo de capacitação, de olhar a tecnologia como seu melhor amigo, como seu melhor alinhado, ou infelizmente não tem como. O aluno hoje ele quer mão na massa. O aluno hoje quer tecnologia dentro da sala de aula. E aí é onde o professor, né, o formador, precisa pensar como que eu faço essa interação. Um exemplo que eu posso compartilhar com você, que eu faço as minhas aulas, uma disciplina de matemática, nem matemática, na verdade, administração financeira orçamentária, uma disciplina de 100% de cálculo para os alunos da administração. E aí o que eu consigo promover para eles? Bora jogar um joguinho. Nem estou falando do mundo do metaverso, estou falando de um jogo virtual, onde eles vão vivenciar um processo, né, ali de uma fazenda, onde eles têm que produzir, eles têm que colher, eles têm que vender, tudo que vocês puderem imaginar, ele tem que fazer. Né? Eu faço com que o aluno vivencie isso. E no final a gente consegue visualizar os nossos gastos. E assim, eu percebi que o nível de aprendizado, o nível de aproveitamento da disciplina foi assim, 101%, né? Os alunos aprenderam muito mais a essência, entenderam a importância de uma precificação correta, entenderam a importância de um controle do fluxo de caixa, né? De uma questão ali de uma redução de custo, de organização, né? Então, tudo isso eles conseguiram perceber. E ao longo do processo, a gente foi jogando tecnologia para dentro da fazenda, né? Até que a gente conseguia produzir ali uma produção totalmente tecnológica que possa, né, contribuir ali por um todo. Então, assim, eu faço isso com os meus alunos e eles adoram. E aí eu vejo que é uma tendência, que é uma necessidade. A gente entra na sala e o aluno fala, hoje tem brincadeira, hoje tem jogo. E aí, como é que eu falo que não vai ter, se ele já pede isso? E eu vejo que isso está contribuindo, né, para o seu nível de aprendizado. Né? Então, eu vejo que a educação ela precisa trabalhar esse processo de conscientização. O primeiro ponto é trabalhar a conscientização, né, das pessoas envolvidas, mostrar que a tecnologia é o seu melhor amigo, que ela veio para contribuir, é trabalhar com essa capacitação, aplicar treinamentos, fazer com que o formador, as pessoas responsáveis, né, as pessoas envolvidas no processo tenham essa experiência imersiva para ela perceber o que isso vai acontecer, né, o que ela vai contribuir para esse processo, né, e procurar pesquisas em como fazer essa implementação, né, como colocar o metaverso dentro da sala de aula, né, dentro daquela disciplina ali, dentro do processo ali de ensino-aprendizado, né, então, mas eu vejo que já está acontecendo. É só a gente trabalhar essa questão de conscientização, né, trabalhar esse processo aí, né, de capacitação, que eu tenho certeza que todo o processo vai ser aí muito mais evoluído, muito mais eficiente, a gente vai ter resultados muito mais positivos para dentro do processo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e também pela excelente participação.
O uso do metaverso nas escolas pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da inteligência socioemocional dos nossos jovens. Por meio dessa tecnologia, os alunos podem vivenciar experiências em grupo, aprender e trabalhar em equipe e a se comunicar de forma efetiva com seus colegas, além de desenvolver habilidades como a empatia e o respeito pelas diferenças. Jogos educativos podem ser desenvolvidos no metaverso, com o objetivo de ensinar habilidades socioemocionais aos alunos, como a capacidade de lidar com conflitos, a empatia e a compreensão de diferentes perspectivas, além de ensiná-los a trabalhar em equipe. O metaverso também pode ser utilizado para criar ambientes virtuais de aprendizagem, onde os alunos podem explorar diferentes temas de forma interativa. Por exemplo, é possível criar um ambiente virtual que recrie um ecossistema para que os alunos possam aprender sobre a fauna e a flora local. Essa experiência permite que os alunos aprendam de forma mais envolvente e prática, o que pode tornar a educação mais interessante e efetiva. Para finalizar, o metaverso é uma tecnologia que pode sim trazer muitos benefícios para a educação, especialmente no desenvolvimento da inteligência socioemocional dos alunos. Porém, moçada, não se deve utilizar os aparelhos eletrônicos e demais tecnologias de forma excessiva. Mas será por quê? Para descobrir tal resposta, não perca a próxima aula. Conectados! Até lá!